Vamos nos unir em oração. Em nome de Deus, o Pai, do Filho e do Espírito Santo. Grandioso e onipotente Deus, amado Pai Celestial. A nossa alma se enche de alegria, Senhor, nesta hora, porque podemos estar ante a Tua Palavra, ante o Teu altar, o lugar o qual o Teu Filho instaurou sobre essa terra quando esteve entre nós aqui, a Tua Igreja, Senhor, a qual tem a grandiosa tarefa de nos conduzir, Senhor, ao reino de Deus. E Pai, muito obrigado por um dia ter nos escolhidos pelos nossos nomes para pertencer ao Teu reino. E Tu nos escolhestes. Muitas vezes não conseguimos entender, porque ainda somos falhos, deixamos a desejar em algumas coisas, em muitas coisas, e Tu nos escolheste a si mesmo. A única coisa que sabemos que isso aconteceu porque o Teu grandioso amor pousou sobre cada um de nós. E um dia, Pai, estaremos ante Ti, ante o Teu Filho Jesus, e vamos agradecer a Ti, Senhor, por esta escolha. Ajuda-nos, amado Pai, a chegar até este dia, o dia que o Teu Filho venha e leve a Sua Igreja consigo. E, Senhor, nós precisamos da Tua ajuda para chegar até lá, porque ainda estamos expostos a muitos oferecimentos, muitas coisas deste mundo, da vida, do dia a dia, e sozinhos certamente não conseguiríamos. Por isso reconhecemos que quando Tu enviaste o Teu Filho Jesus, foi justamente para este motivo, para nos ajudar a chegar até lá. E Pai, a Igreja hoje faz com que nós fortificamos a nossa fé, o nosso crer, o nosso reconhecimento em Teu Filho Jesus. Ajuda-nos, Pai, para que tudo aquilo que cerca-nos ou transcorre o nosso caminho, atravessa o nosso caminho, não ofusque, Senhor, o olhar, a fé e o crer em Teu Filho Jesus. Dai-nos as forças, Senhor, para vencer tudo isso. E assim Te pedimos para que tudo isso aconteça, uma comunhão entranhável com os nossos apóstolos, nosso apóstolo maior, o qual o Teu Filho Jesus deixou para dar continuação aos seus ensinamentos aqui sobre essa terra. E Pai, dê também a sabedoria divina aos portadores de ministério, cada um, para que juntos possamos ser uma ajuda, uma fonte de ajuda aos nossos apóstolos, nosso apóstolo maior, para conduzir a Tua obra na terra, Senhor. Entregamos em Tuas mãos as lutas, circunstâncias, preocupação de todo o Teu povo, Senhor, ao redor da terra. Ainda temos preocupação com a circunstância que o mundo vive. Por favor, Pai, que a perspectiva do Teu Filho Jesus seja maior do que toda essa preocupação, esse temor. Assim, Pai, ajuda-nos para que a Tua palavra entre em nossos corações, em nossa alma, e surta o efeito necessário, Senhor, para a fortificação da nossa alma. Senhor, temos irmãos e irmãs necessitados da Tua ajuda, da Tua bênção. Como no tempo que Jesus trilhou aqui sobre essa terra, encontrou muitas necessidades e Ele ajudou muitos. Contamos com essa ajuda também a cada irmão, a cada irmã, Senhor, a cada servo, aqueles que estão tristes e preocupados, Pai, que possam agora se fortalecer pela Tua palavra. Para tanto santifique o Teu altar, os servos que Tu utilizará nesta hora, para que possamos ser tão somente um bocal falante do Santo Espírito. Desliga-nos de toda a circunstância humana e permita que o Santo Espírito seja aquele que ativa no Teu altar e com a força do Espírito Santo penetre
em nossos lares, em nossa vida, Senhor. Amado Pai, olhe pela eternidade e pelo mundo do além, que nada falte aos nossos amados ali. Que eles também sintam que o Teu Filho Jesus ama a cada um, e com muito amor lembramos deles, até onde Tu o permites, eles possam compartilhar esta hora de bênção, Senhor. Pedimos a proteção dos Teus anjos para que nada e nenhum pensamento venha nos desviar da atenção da Tua palavra. Assim deixamos tudo em Tuas mãos. O pedimos tudo em nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém. Amém. Está, queridos irmãos, no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, no versículo 36, a palavra para este domingo, que diz: E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Até aqui. Amados irmãos, amadas irmãs, sejam todos bem-vindos para mais o serviço divino de palavra neste domingo. Carinhosas lembranças dos nossos irmãos, dos nossos servos, por onde andei este último mês, e pediu que por onde eu passasse transmitisse lembranças e um carinhoso abraço para todos vocês. Amados irmãos e irmãs, hoje é o último serviço divino do mês, e este último serviço é uma sequência desde o primeiro até agora, é o quinto domingo. Fala das atividades de nosso Senhor Jesus Cristo. Falou das atividades, e hoje fala de um ponto maravilhoso também, que no decorrer da palavra nós vamos perceber de como é maravilhoso nós termos este ensinamento, nós termos essa revelação do Santo Espírito de tudo aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo veio fazer. E esse serviço divino foi extraído de um caminhar de Jesus Cristo na Galileia, e o serviço divino inteiro é baseado nestes 4 versículos. O nosso texto é 9:36, mas eu vou ler o 35 e depois, no decorrer do serviço divino, ler os demais, porque estes 4 versículos da Bíblia é a base do nosso serviço divino de hoje. Então começa dizendo no 35: E percorria Jesus toda a cidade e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. E aqui Jesus caminhava na Galileia, e como sempre, né, como de costume, por onde Jesus passava, muitas pessoas
corriam, andavam atrás de Jesus porque queriam receber algo de Jesus. Aqueles que precisavam do dom da saúde, do precioso dom da saúde, de todas as necessidades, tinha de todas as maneiras, como hoje também tem, né? Talvez umas diferente da outra, mas praticamente eram as mesmas necessidades. E Jesus, ele não deixou, o serviço divino fala, Jesus tem compaixão. Jesus se compadeceu vendo aquela situação que ele encontrava ali com as necessidades do ser humano. Ele se compadeceu, mas ele ajudou. A Sagrada Escritura aqui fala que ele curou, né? No versículo posterior, então disse aos seus discípulos, no 36, né, que vem em seguida, e vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não tinha pastor. Então Jesus percebia que eles estavam padecendo ali por necessidades, e Jesus teve compaixão e curou muitos. Ele operou milagres em muitos que estavam ali. Mas o grandioso detalhe, o qual espiritualmente fala muito com aquele povo naquele tempo, e percebemos que as coisas não mudou no dia de hoje. Nós vamos perceber isso pela palavra, que Jesus Cristo continua tendo compaixão de cada um de nós. Ele se compadece com o nosso sofrimento também, porque Jesus deixa bem claro, aquele que crê, né, será salvo. Quando Jesus fazia os milagres, ele deixava bem claro, a tua fé te salvou. Crer em Jesus era o ponto, a chave para aqueles que recebiam o milagre, e isso não mudou. A diferença única é que Jesus não está fisicamente, mas isso continuou, e ele continua se compadecendo. Quantos de nós, o povo cristão, já não tem, pode testemunhar um milagre, uma ajuda de nosso Senhor Jesus Cristo, porque sabemos que Jesus se compadeceu naquele tempo e se compadece hoje com nós na atualidade. Mas, queridos irmãos, além dele se compadecer e ajudar fisicamente e materialmente a necessidade do povo, ele nunca deixou de pregar o reino de Deus, a salvação. E hoje não é diferente. Quantos irmãos se achegam ao pastor, ao servo, ao apóstolo, a algum servo, algum diácono, e diz: amado, ore por mim, eu preciso de uma ajuda, estou passando por uma outra situação. E claro, não é o pastor não é médico, o pastor vai atender, vai orar, o apóstolo, o bispo, mas quem vai mudar as coisas é Jesus Cristo, porque tudo aquilo que fazemos, pedimos em nome de Jesus, então é Ele que faz, e isso é maravilhoso, amados irmãos. E ele pregava o reino de Deus. E hoje, queridos irmãos, a gente vem na igreja, e o que nós ouvimos do altar de Deus? A salvação. Nós ouvimos o reino de Deus, e claro, e que também a igreja, também, há quanto tempo nós ouvimos que nós podemos receber um milagre, podemos pedir a Deus, mas em primeiro lugar é o reino de Deus, e a nossa igreja, ela prega o reino de Deus em primeiro lugar. Claro que depois podemos pedir outras coisas a Deus, e se for a vontade dele, ele vai nos ajudar. Então veja, amados, que maravilhoso. E Jesus percebeu também, né, nesse caminhar na Galileia, que fala do nosso texto aqui, que
ele percebeu que as pessoas, os povos cristãos, né, o início do povo cristão, andavam carentes de bons pastores. Amados, a palavra hoje está falando com nós. E não é fácil, né, ser um bom pastor. Por quê, amados? Porque Jesus falava, né? Eles andavam carentes de bons pastores naquele tempo, porque tinha pastores naquele tempo, mas com uma grande diferença. Ele dizia aqui que faltava bons pastores para que conduzisse o povo. E trazemos isso para nós hoje, amados irmãos. Por que não é fácil ser um bom pastor? Tem um perigo que ronda a situação de ser o bom pastor, amados, porque o pastor são revestidos da carne, são homens, seres humanos, e o ser humano está sujeito a muitas coisas. Por exemplo, o egoísmo. 3 pontos, né? Egoísmo, o próprio eu e o poder. Por exemplo, quando nós vivemos um serviço divino maravilhoso, que temos orado para que o pastor faça uma prédica substanciosa e ele possa conseguir entrar em nosso coração com a palavra, e nós ficamos felizes, porque o Espírito Santo que utilizou o ministério do pastor deu tudo aquilo que nós precisávamos ouvir. Aí chega no final do serviço divino, vamos cumprimentar o pastor e dissemos: pastor, que serviço divino maravilhoso. O elogio é bom, queridos irmãos, muito bom, ele dá muita força, mas também tem um lado perigoso, porque pode-se achar que o eu, né, que fez todo o feito, e na verdade todo o mérito, toda a honra e glória é de Deus. Deus e seu Filho Jesus é o bom pastor, que deu a sua própria vida, o amor, tudo aquilo que se foi necessário. Ele é o bom pastor, né? A gente pode ler na Sagrada Escritura, né? Lá no livro de Salmos, no capítulo 23, do 1 ao 3, nós vamos ver o papel do bom pastor. Capítulo 23, no versículo do 1 ao 3. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Esse é o papel do bom pastor, amados irmãos. E Jesus, Deus e o seu Filho Jesus, foi o bom pastor. Mas Deus, queridos irmãos, sempre usou o ser humano para ajudar o ser humano. O próprio ser humano foi designado para ajudar o próximo, para ajudar o próprio ser humano. Isso não mudou até hoje. Por isso, queridos irmãos, ser o bom pastor não é fácil, porque tem que tomar cuidado com o egoísmo, com o próprio eu, e também com este outro ponto aqui que fala do poder. Quando acontece algo, então se enche, né? Temos que tomar cuidado com os elogios. É muito bom, porém perigoso, porque quando você não elogia mais, as coisas mudam. E toda a honra e glória para Deus. Tomando a Jesus como o bom pastor, porque hoje, queridos irmãos, nós encontramos almas, cristãos. E quando falamos de almas, de cristãos, porque
A palavra do serviço divino vem para nós hoje, amados irmãos. Uma ocasião, eu acompanhava o apóstolo Distrito em descanso, e ali ia ser colocado um diácono no ministério de pastor, e aquilo ficou muito gravado em mim, que quando o apóstolo foi doar, abençoar o ministério desse diácono, ele dizia que ali naquele momento estava sendo colocado o ministério de um autêntico pastor de Jesus Cristo, autêntico pastor. E a gente vê, queridos, que na história há muitos pastores, e que por graça nós temos esses pastores, claro que ainda revestidos da carne, como foi dito, amados irmãos, e ainda com falhas e fraqueza, mas a nossa tarefa é poder enxergar nestes pastores autênticos, que qual foi um presente de Deus, que são a nossa fonte de ajuda, e que às vezes por um deslize, por uma ou outra coisa, não devemos alimentar o pensamento de que, bom, esse está fora, ou dar as nossas preferências. Tomemos cuidado com isso, queridos, porque a salvação de Deus, ela é para todos nós, e no dia da salvação nós não vamos poder falar com Deus, aliás, não vamos ter tempo, porque vai ser muito rápido. A Sagrada Escritura fala que vai ser num abrir e fechar de olhos que tudo isso vai acontecer. Colocar a culpa nesse ou naquilo, nesse ou naquele, naquilo ou nisso, não vai ter tempo. Fazemos a nossa parte, cada qual vai responder por si, amados. Fazemos a nossa parte. Jesus sendo o bom pastor, amados, porque ao longo do tempo a igreja nos ensina a ter Jesus na nossa vida como um exemplo. Jesus, neste caminhar da Galileia, ele também encontrou muitos seres humanos, muitas pessoas sem perspectiva de vida, de futuro. Amados, não precisamos ir longe no nosso dia a dia, na nossa vida, para encontrar pessoas também sem perspectivas. E qual é a maior perspectiva de um filho de Deus? É Jesus Cristo, a salvação da alma, o reino de Deus. Será que estes ensinamentos de Jesus, que temos ao longo dos anos como filhos de Deus apostólicos, ou se alguém entrou na igreja recentemente, essa perspectiva que Jesus colocou em nós conseguimos passar adiante, porque tem muitos que estão sem perspectiva. E, queridos irmãos, não é só por causa do período que o mundo vive hoje, com a situação, da pandemia, porque antes também tinha, e certamente depois vai ter. E qual é a maior perspectiva? Claro que oramos e pedimos a Deus que mude as coisas para melhor, para que a humanidade não padeça, que tenha um futuro, que tenha uma condição de vida melhor, nossos filhos, nossos netos e a vida adiante. Mas a perspectiva mais segura é o reino de Deus. As demais coisas, amados, nós vamos continuar caminhando, continuar levando, amados irmãos, esta situação. Essa perspectiva de Jesus Cristo, amados, quando na palavra aqui fala de que Jesus deixou o ser humano para ajudar o ser humano.
e também para pregar o Evangelho. E por isso Jesus Cristo deixou os discípulos. Lembrando que cada um de nós podemos ser discípulos de Jesus Cristo. E depois dos discípulos, os primeiros discípulos que Jesus Cristo deixou, Ele deu o ministério de apóstolo para eles. E como que anda esse reconhecimento em nós, amados irmãos? Porque Jesus disse um dia: ninguém vem ao Pai senão por mim. E quando Jesus falou isso, muitos desacreditaram, porque foi na entrada dele em Jerusalém, porque quando ele falou isso, que só chegaria ao Pai por intermédio dele, mas depois ele morreu na cruz, crucificaram ele. E onde ficou a perspectiva de Jesus? Tiveram, queridos irmãos, através dos ensinamentos, crer no caminho, na igreja que Jesus Cristo instituiu, que foi primeiramente os discípulos e depois receberam o ministério de apóstolo. Tiveram que crer. E como anda isso hoje em nós, amados? Na nossa vida, no nosso dia a dia? Como que está o nosso testemunhar? Falamos para aqueles que são nosso próximo sobre o ministério de apóstolo, sobre a importância do ministério de apóstolo que tem dentro da nossa igreja, que é a tarefa deixada para o nosso Senhor Jesus Cristo aos seus apóstolos de conduzir a sua igreja. Muitas vezes nós podemos se aborrecer com uma ou outra situação e às vezes até ouvir de um irmão, de uma irmã: a nossa igreja tem pouquinhas almas. E o que se faz para mudar isso? Embora a igreja não corre atrás de número, mas é uma diferença, uma alegria muito grande ver uma igreja cheia. E como que muda isso? Os irmãos trabalhando. Porque no comando do bom pastor, que é Deus e o seu Filho Jesus, o rebanho se procria, cresce. Isso não mudou, amados. A igreja cresce por si, pelo trabalho dos irmãos, por testemunhar. Aos poucos, dando testemunho quando temos oportunidade. Porque cai de novo dentro da situação, amados irmãos, de que a perspectiva de nosso Senhor Jesus Cristo deve continuar, deve pairar em nós, deve ser transmitido o perfume de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso acontece quando nós caminhamos com alegria dentro da igreja. Mas apóstolo, eu tenho um problema, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Todos nós temos, queridos irmãos. Todos, independente de algum segmento, todo ser humano tem preocupação, luta, falta de saúde, tem tudo isso. E o que vamos fazer? Temos que ir adiante. Temos a igreja que nos ajuda, que nos aconselha, que nos anima, que nos renova essa perspectiva de Jesus Cristo. O caminho mais curto é sentar à beira do caminho e deixar os outros seguir. Jesus não fez isso, ele foi até o fim. Se tomamos a ele como exemplo, também devemos ir até o fim. E o nosso fim é o reino de Deus, queridos irmãos. Essa é nossa perspectiva de vida, vida eterna, ao lado de Deus e ao seu Filho Jesus, no lugar que ele foi preparar, está preparado para nós. E sabemos, amados irmãos, que aqui
no último versículo que eu falava de que eu iria ler, diz, perdão, me perdi um pouco aqui, é o 38. Então disse aos seus apóstolos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. O que quer dizer isso para nós, naquele tempo, e válido para nós? Aqui fala para pedir, né? Pedir aos ceifeiros, rogai, pois, ao Senhor da seara. Quem é o Senhor da seara? É Jesus. Para que mande ceifeiros para a sua seara, mande trabalhadores para a sua seara. Eu lembro, queridos irmãos, havia um ancião de distrito, já está na eternidade, que toda a oração final do serviço divino dele, ele orava: Pai, envia novos trabalhadores para a tua obra. E essa tarefa, queridos irmãos, de orar e pedir a Deus, não é só dos servos, é de cada irmão. Nós cremos na força da oração. Senhor Jesus, mande novas forças, novos ceifeiros, porque aqui ele fala, eu sei, a seara realmente é grande, o trabalho é grande e tem poucos trabalhadores. Rogamos isso a Deus, queridos irmãos, e vamos ver que o amado Pai vai nos atender conforme a tua vontade. Amém. Temos a graça de ter entre nós o Bispo Eduardo. Por favor, ocupe o altar e manifeste aquilo que tem em seu coração. Um hino, por favor. Amados irmãos, amadas irmãs, novamente é uma alegria poder vivenciar, não somente estar aqui nesse momento, mas vivenciar a palavra, vivenciar aquilo que o bom pastor nos oferece. E durante esse mês que eu nem manifestava o apóstolo, cada serviço divino é algo muito especial, uma palavra que faz remeter um pouquinho em Deus e realmente em Jesus Cristo, aquilo que Ele fez, aquilo que Ele nos ensinou, a preocupação naquele tempo que Jesus Cristo, segundo a palavra que nós temos para hoje, não é somente para aquele tempo, né? E Jesus Cristo, Ele demonstrou também toda a sua potestade, também na cura de enfermos, mas também buscou especialmente de levar a cura para a alma, preparar as almas para a redenção, livrar as almas, a alma de todo o mal que é rodeado. Não podemos dizer que isso é uma exclusividade, porque Jesus Cristo, todo o seu caminho, todos os lugares que Ele ativou, levou o Evangelho, está direcionado essa ajuda para toda a humanidade.
Então não podemos dizer é algo exclusivo de um lugar ou de outro. Não, é para toda a humanidade. E amados, isso faz poder colocar um pouquinho o pé no chão firme e pensar aquilo que Jesus Cristo fez por nós, deixou para nós, e por intermédio dos apóstolos hoje é atualizado todo esse alimento tão especial para as nossas almas, para que possamos melhorar a nossa conduta diante de Deus, porque Ele quer alcançar a comunhão, Ele quer a comunhão. E amados, quando nós pensamos em comunhão, nós pensamos que temos que estar juntos, que temos que amar ao nosso próximo, temos que ajudar ao nosso próximo, como Jesus Cristo fez, o nosso bom pastor. E o nosso bom pastor hoje, amados, por intermédio do altar de graça, também nos fala. Claro que são homens ainda falhos, que também lutam para poder alcançar esse sentimento de comunhão. Isso faz parte de nós, dentro do nosso coração. Temos que continuar lutando. E enquanto ainda estamos no mundo, amados, temos que lutar. Porque poder levar o Evangelho, poder também ser esse bom pastor, é lutar com os nossos pensamentos, deixar os nossos pensamentos para trás, não deixar que o nosso intelecto possa superar também ou estar por cima daquilo que é a vontade de Deus. E se nós fazemos a vontade de Deus, amados, nós vamos também deixar essa semente do Evangelho crescer em cada coração. Podemos pensar, é simples assim, mas o simples muitas vezes se torna complicado porque nós colocamos nossas limitações. Eu não posso. Há pouco o serviço divino ouvíamos, Deus não nos dá uma tarefa que nós não vamos poder suportar. E Ele é o nosso doutor, Ele é aquele que nos ajuda, que nos dá a indicação, o que temos que fazer. Creio que no domingo passado também era manifestado que estamos no mundo ainda, vamos sofrer muitas situações, mas não vamos sofrer como Jesus Cristo sofreu. Mas nós queremos ter as forças para lutar como Jesus Cristo também lutou. Porque se vamos colocar, amados, numa balança, o que eu estou passando hoje, aquilo que Jesus Cristo passou, é muito distante. Ninguém vai ser crucificado, com certeza. Mas também vamos ser injustiçados. E tudo isso faz com que nós nos afirmamos cada vez mais em saber que nós temos um bom pastor, que quer nos levar à glória eterna. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Repetir novamente, é simples assim. Queremos reconhecer porque para chegar ao Pai, como Jesus Cristo, ninguém vem ao Pai senão por mim, então temos que seguir nosso Senhor Jesus Cristo. Nós queremos alcançar essa comunhão. E aonde começa essa comunhão, amados irmãos? Por intermédio dos irmãos, por intermédio dos servos. Agora, se nós achamos que é difícil ter essa comunhão, queremos pensar, aonde está o obstáculo que impede essa comunhão entre eu e o meu pastor? Entre eu e Jesus Cristo e Deus. Será que ainda estou jogando a âncora nos meus pensamentos, através do meu intelecto? Por isso, amados, eu me maravilho em cada oportunidade de poder vivenciar a palavra, especialmente esse mês.
destaca o nosso Senhor Jesus Cristo, claro, Deus e Jesus Cristo. O Espírito Santo, ele está ativo, tem toda a força. Eles vivem uma concordância. Então queremos levar em nossos corações, reconhecer aquilo que Jesus Cristo fez pela humanidade. Nós fazemos parte da humanidade, com certeza, então nós queremos fazer parte desta graça. E quando nós ouvimos, quando falava do ancião, queremos orar também pelos servos. E o meu pastor de hoje, amados irmãos, não queremos olhar o homem. Com certeza nós podemos fazer uma lista das falhas, e eu posso dizer por mim mesmo. Se vamos olhar o Eduardo, a vida pessoal, particular, vai encontrar falhas, sim, vai. Mas lutamos, amados, para poder levar a palavra que o Senhor quer colocar em cada alma, em cada irmão, em cada servo, porque a palavra também, ela vem primeiro para o servo que está no altar. Então, se nós deixamos esse espaço para o Evangelho, para esse alimento tão especial em nossos corações, em nossa alma, então vamos saber como levar o Evangelho, como também estender esse Evangelho, testemunhar nosso Senhor Jesus Cristo para o nosso próximo, porque nós vamos aprender nesse caminho a amar ao nosso próximo. Amém. Amados, eu pensava nessa situação do bom pastor, lembrava na parábola do bom samaritano. Quem fez o papel do bom pastor? Porque antes do samaritano passaram muitos ali, vendo a situação daquele homem, jogado ali, desfalecido. E aqueles que passaram na frente certamente disseram: eu tenho mais o que fazer, eu estou atrasado, eu tenho isso, eu tenho aquilo, um monte de coisa. E passaram e foram embora. E teve o bom samaritano que foi lá e ajudou. A gente conhece bem a história na Sagrada Escritura. Esse é o bom pastor. E hoje também, queridos irmãos, o que fica marcado como bom pastor nos dias de hoje foi lido lá no livro de Salmo, O papel do bom pastor: leva a pastos verdes, a comida fresquinha, a águas cristalinas, leva num lugar seguro para repousar. Espiritualmente, amados irmãos, cada um de nós pode fazer esse papel do bom pastor. O serviço divino falou muito da perspectiva de Jesus Cristo, Quando nós levamos essa perspectiva de Jesus Cristo, automaticamente nós estamos levando estas almas a águas frescas, comida boa, lugar seguro. Deixamos de lado a visão humana nessa parábola e podemos olhar a visão espiritual daquele que tem paz de Jesus no coração, de que tem uma esperança no caminhar sobre essa terra. Esse caminha em pastos verdes e águas cristalinas e caminha para o reino de Deus. E nós, cada um de nós pode fazer essa diferença. Claro, os portadores de ministério têm uma responsabilidade a mais, e que a palavra também serve para cada um de nós se esforçar ao máximo de fazer o papel do bom pastor. Talvez nem sempre conseguimos, e nós queremos ser um apoio a esses servos também, para que possa ir, o bispo deixou claro, orar pelos nossos servos,
ajudar, talvez nós podemos fazer alguma coisa para aliviar um pouco o trabalho do pastor. Não queremos cair naquela situação que eu não tenho tempo, outro vai fazer no meu lugar. E esse mesmo ancião que falava sobre o orar por novas ferramentas, ele também tinha um outro dito: quem quer faz, e quem não quer arruma uma desculpa. A palavra meia dura, amados irmãos, mas serve para nós. Não queremos, às vezes arrumamos uma desculpa de algo que se esforçássemos um pouquinho mais, conseguiríamos fazer. Pensamos nisso, amados. Nada obrigado, nada contra a vontade. E se falta isso, pedimos a Deus: Senhor, me dá alegria, me dá amor, me dá tempo para me trabalhar para Ti. E vamos ver que as coisas vão mudar no nosso próprio eu, dentro da nossa própria alma. A alegria de trabalhar para Deus vai superar todas as coisas. É maravilhoso tudo isso, amados irmãos. Amém. Agora também podemos ouvir o hino de arrependimento. E enquanto ouvimos, este hino serve para refletirmos essas falhas, o qual falou no serviço divino, as fraquezas que cada um de nós tem. Agora vamos nos levantar e orar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, do que teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, os vossos pecados são perdoados, e a sua paz esteja convosco para sempre. Amém. Amém. Amado Pai Celestial, grandioso e onipotente Deus, muito obrigado, Senhor, por mais esta hora vivida na Tua casa. Que as forças provenientes do Santo Espírito pela Tua palavra possa ter encontrado as portas abertas do coração, da alma dos Teus filhos, Senhor, daqueles que puderam com alegria ter vivido esta palavra. Senhor, ajude a cada um, e que quando for as horas de suas necessidades possa lembrar, Senhor, do grandioso amor do teu Filho Jesus para com cada um. Entregamos em tuas mãos as necessidades dos teus filhos, Senhor, como já pedimos no início do serviço divino. Olhe pelos enfermos, olhe pelos enlutados, olhe pelos nossos irmãos de idade, pelas nossas crianças. Olhe também, amado Pai, pelos teus servos e os seus familiares, que possam ter tempo e a alegria de trabalhar na tua obra. Olhe também, querido Pai, pelas nossas irmãs, irmãos que trabalham na área da saúde. Protege elas e eles e guarda de todo o mal. Também olhe pelas famílias, Senhor, os casais
que talvez passam por situação difícil, de intriga, de desavença, por causa do confinamento, das situações, Senhor. Interfere, Pai, onde for preciso. Olhe também pelas mães que estão grávidas e também pelas mamães que pretendem ficar grávidas. Aprende os caminhos, Senhor, que os teus anjos vai à frente de tudo, amado Pai. Olhe e abençoe o apóstolo maior, que possa ter toda a força, sabedoria divina, saúde para nos conduzir, juntamente com ele o apóstolo do distrito e os demais apóstolos e cada portador de ministério, Senhor, que juntos possamos caminhar e fazer aquilo que é a tua vontade, amado Pai. Não ficaremos aqui, acompanha-nos de volta para casa. Abençoe as oferendas dos teus filhos e, Pai, que cada um possa saber da importância que tem a oferenda dos seus rendimentos. Derrame as tuas bênçãos e deixa todo o teu povo saber que toda oferenda dada com amor são coroados com a tua bênção. Tudo demais fica nas tuas mãos. Conceda-nos tua paz, dai mais do que sabemos rogar e pedir. O rogamos em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a consoladora união com o Santo Espírito, esteja e permaneça em vossos corações para sempre. Amém. Bem, amados irmãos, foi uma alegria poder compartilhar o serviço divino de palavra. Que todos tenham um abençoado domingo e até o próximo encontro, quando Deus permitir. Até sempre.